Acabamos de ver aí um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aproveitou mais este momento de tragédia para capitalizar politicamente, para fazer propaganda de si próprio. E o que é pior, para desinformar, para mentir. Antes de trazer para a mesa, eu gostaria de lembrar 3 questões. Em 2015, o Brasil ele teve a tragédia em Mariana. O governo federal que devia regular e devia fiscalizar atividades que tinham a ver com aquela tragédia de 2015 nada fez. Tanto que em 2019 aconteceu uma tragédia similar em Brumadinho, uma tragédia sem comparação. E vale lembrar, naquela tragédia, contrariamente a que o presidente Lula afirma nesse seu discurso, nós vimos o presidente da República, foi o primeiro ano de exercício do mandato de Jair Bolsonaro, governador e prefeitos unidos para resolver aquele problema e para localizar e resgatar vítimas. O ex-presidente Jair Bolsonaro contou até com a ajuda de uma brigada israelense especializada que tinha tecnologias que o Brasil ainda nem sonha ter. E vale lembrar que nós estamos falando da morte de 36 brasileiros, inclusive crianças. E parece, eu posso estar enganado, Deise, mas parece que ele está repetindo um palanque de comício tal qual ele fez no velório da sua própria ex-mulher, da sua própria esposa na época, a dona Marisa Letícia. Deise. Ouvindo esse discurso dele, boa tarde a todos, foi exatamente isso que me lembrou. Assim, o Lula tem como característica não desperdiçar nenhum momento público dele, né? Não importa qual lugar ou qual a tristeza que isso envolva, é uma característica dele, uma característica de líderes populistas, se absorverem de todos os momentos que estão disponíveis, né? E agora não foi diferente. Em meio a uma tragédia, ele não perde essa oportunidade. Eu sempre lembro de uma frase do Nietzsche que ele diz: quando tu olha para o abismo olha de volta para ti, né? Parece que o Lula não consegue deixar de olhar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso é uma constante, ele vai repetindo o tempo todo. Infelizmente, no meio de uma das maiores tragédias que a gente tem visto nos últimos anos, ele não perde tempo e faz discurso, faz palanque político, faz comício de novo, né? Agora, nós temos, né, Nelson, a Procuradoria da Democracia, que ele criou dentro da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que serve, entre outras coisas, para ir atrás daqueles que plantam desinformação. Nós temos aí mais uma desinformação na sequência de desinformações. Aliás, cabe também aqui uma anotação, né? Enquanto o ex-presidente buscou ajuda internacional numa tragédia como essa, o Lula está dizendo que vai fazer, vai falar, vai reunir. As pessoas precisam de ação e não discurso. Pois é, né? Primeiro, boa tarde, Pavinato, Ricardo, Deise, Alexandre, toda a nossa audiência. E mais uma oportunidade que o presidente tem, diante de luzes, microfones, holofotes, imprensa reunida, ele faz um discurso de cunho político. É claro que no teor, na finalidade de dizer que há uma união e uma vontade de união dos entes da federação, seja do município, do estado, do governo federal, em prol da satisfação das necessidades mais urgentes que essa população tem, há um acerto. É claro que isso é o que se espera e não deveria ser sequer fruto de um discurso, porque é o que é a obrigação, na verdade, é o natural, é o ordinário, é o que está na pauta do governo, fazer bem para a população diante de emergências como essa. Mas quando ele traz isso por discurso, ele quer fazer mesmo uma capitalização política desses fatos e de fatos, né, caóticos, fatos tristes. Nós estamos falando sobre mortes de mais de 30 pessoas, como já foi noticiado, de famílias inteiras que se perderam diante dessa catástrofe natural, que diferentemente, por exemplo, do caso de Brumadinho, de Mariana,
humana, né? Aqui a gente tem uma força da natureza, inclusive de forma imprevisível, porque as previsões que foram trazidas aí nas últimas semanas, claro, diziam sobre chuva, mas não nesta quantidade. A gente tem também a força natural imperando a respeito destes fatos que ocasionaram essa tragédia. O presidente Lula, ele poderia agora, diante de uma reunião com o governador e prefeito, traçar estratégias, não de discurso, mas estratégias fáticas, pontuais, objetivas de como esses entes participarão da reconstrução da cidade e, antes disso mesmo, de atender a necessidade básica de localização a corpos que não foram localizados, a vítimas que talvez também não foram localizadas ainda e que tenham condições de serem encontradas com vida e de serem socorridas, né? O governo do estado de São Paulo tem uma missão até mais importante nisso, porque é do governo do estado a força mais própria para esse tipo de ação, que é a força do Corpo de Bombeiros. Aliás, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é um dos melhores grupamentos de bombeiros de todo o mundo. Nós temos no Corpo de Bombeiros de São Paulo equipes especializadas, treinadas na ESB, né, que é a Escola Superior de Bombeiros de Franco da Rocha, para ações exatamente como essas. Pessoas que estão treinadas para busca e resgate em estruturas colapsadas, né? Uma espécie de treinamento da macroespecialidade de salvamento do Corpo de Bombeiros. Você tocou num ponto interessante. Sim. Tá? Que me ocorreu agora. Você falou da tragédia natural de chuva. Sim. Né? Da Brumadinho, Mariana, a gente tinha uma tragédia anunciada. Aí são acts of God, atos de Deus, né? A gente não pode prever uma chuva como essa. Mas tem um detalhe, senhores. Ricardo Valadão, Bissoli, você que está aí de casa, as áreas mais afetadas foram as áreas de comunidade. O que isso quer dizer? São áreas com habitações irregulares. São pessoas que não foram contempladas pelo Minha Casa Minha Vida, cuja maioria das obras que começaram no governo Lula só foram terminadas no governo passado, e que essas pessoas elas vivem em áreas de risco por falta de cumprimento de promessas de políticos populistas num país com déficit de moradia como o Brasil, que tem 50 milhões de déficit de moradia, certo? E a gente vê, Ricardo, o palácio onde ele mora, o presidente mora, ter sido reformado a toque de caixa em velocidade excepcional, e as moradias ainda demoram a sair do papel. E essas pessoas que moram em áreas de risco, fatidicamente, né? Apesar de serem imprevisíveis os temporais, é previsível que quando haja um temporal dessa magnitude, elas percam as suas vidas, correto? Correto, Pavinato. Boa tarde a todos, boa tarde ao povo que está em casa, a solidariedade inteira nossa aqui para as famílias, não só do litoral, mas todas as cidades brasileiras que sofrem nesse período de chuva. Exatamente como você falou, essa defasagem de moradias também inclui a defasagem de saneamento básico, porque se nesses locais tivessem o saneamento, tivessem infraestrutura debaixo da terra, não teria ocorrido tão drasticamente como ocorreu. 600 milímetros de chuva é o dobro do que se esperava no mês em menos de 24 horas. A natureza, ela é forte, como falou o Nelson, mas a força nossa também como governo deveria ser de modificar essa realidade das moradias. Uai, seu app de vídeos curtos.